O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs radioouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. A passagem de hoje dos Atos dos Apóstolos, como todas, também é muito rica. Estava aqui Silas, Timóteo, Paulo, que levou até Atenas, capital da Grécia, o país mais inteligente da época, né? Onde houve a filosofia grega, onde a razão, tanto é que na época de Jesus se falava o grego, porque os romanos, a Grécia dominava culturalmente toda a região, né? Tudo estava sob a cultura pela inteligência, pela capacidade que eles tinham de raciocinar, de tudo. Tanto é que Papa Bento fala que Deus preparou a fé com os judeus e a razão com os gregos e se juntou quando Jesus encarnou. Tanto é que sem o grego, muitas definições não tinha no hebraico, né? Alma, vida eterna, tudo isso já era meditado nos gregos. Então São Paulo estava ali, o povo inteligente, filósofo, mitologia grega. E aí entra, gente, a questão do ecumenismo, que tanta gente também critica, acha que se dane o povo lá. Não é assim. Nós que temos a plenitude da verdade, temos que buscar os outros também. Ah, mas o ecumenismo que eu vejo é ciranda, cirandinha. Realmente, ultimamente o ecumenismo tem virado ciranda, cirandinha. Pega a mãozinha, cada um com sua roupinha e dança ciranda, cirandinha. Isso não é ecumenismo que a igreja pede. O ecumenismo que a igreja pede é o inclusivista. Os dois dialogam buscando a verdade. O que é verdade para um é verdade para o outro. Inevitavelmente, os dois têm que chegar à religião que tem mais plenitude da verdade. Eu sei que é difícil, porque os dois têm que ser humildes diante da verdade. E geralmente não acontece, dá briga, né? Por isso que é importante entender se o outro lado está disposto a abrir-se à verdade. Então, como é que a gente faz o ecumenismo? Paulo olhou no Areópago e viu um trono ao Deus desconhecido. O que ele faz? Pega aquele gancho, ou seja, você pega algo em comum com os protestantes. O que a gente faz? Pega o que a gente tem em comum, que é o principal, que é Jesus Cristo. Então você dialoga com o protestante a partir de Cristo. Aí o protestante vai falar que nós somos idólatras, que nós amamos Maria demais. Aí você explica que toda a comunhão dos santos fortalece Cristo, porque o santo é santo por causa de Cristo. Simplesmente assim. Ou não? Se vocês falam que eu sou bonito, inteligente, cheiroso, acolhedor, amável, o que minha mãe vai sentir? Feliz, não é não? Porque ela me gerou. Se você fala que eu sou feio, enjoado, insuportável, fedorento, o que minha mãe vai sentir?
Tristeza, vergonha, ou não? Hã? Claro. Por quê? Porque eu fui gerado do ventre da minha mãe. Os apóstolos foram gerados do ventre de Maria. Jesus gerou. Quando você honra os apóstolos, os santos, o Espírito Santo, claro, óbvio, que você está exaltando Cristo, meu Deus, claro. É porque, na verdade, os protestantes falam tanto essas asneiras, tanto, que o ridículo parece que não é ridículo, mas é ridículo. Como é que você vai pôr a mãe de Jesus contra ele, meu Deus? Que coisa louca é essa? Da onde que vem essas doidura? A gente tem que ter paciência, né? No ecumenismo não pode falar isso não. Sim, o senhor pensa assim, mas vou te explicar. Por que a mamãe não é contrária ao filhinho? Senta, quer um cafezinho? Eu vou fazer para você. Tem que ser assim. Se eu falar que ele é isso, que é loucura, não vai dar diálogo, certo? Mas o fato é que você pega algo em comum e começa a dialogar, buscando a plenitude da verdade, né? Homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Olha a outra tática. Elogia primeiro. Não é bom isso? Sim ou não? Vocês são religiosos. Uau! Com efeito, passando, observando em vossos lugares de culto, encontrei um altar com esta descrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, é sobre esse Deus que eu vim falar. Olha só. Olha a capacidade que Paulo teve de entrar dentro da cultura grega e da religião. Esse Deus aqui, desconhecido, eu conheço. Show, não? E aí ele discorre, né? O Deus que fez o mundo, o Deus que ele já fala da criação e tudo que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários, por isso que é desconhecido, feitos por mãos humanas, né? Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a raça humana. Aqui ele já arrebenta, ele fez toda a raça humana. Olha, ele já falou do Deus que criou tudo do nada, criou a raça, já está colocando Deus lá em cima. A verdade, as verdades, ele está agora apresentando verdades que na cultura grega, não tem nenhum Deus grego que criou tudo do nada, que criou toda a raça humana. Tem o Deus do amor eros, né? Tem o Deus da água, tem o Deus do, sei lá, o Neptuno, tem Deus, mas não tem Deus que criou tudo do nada. Fixado, de um só homem, ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver que se o descobririam, ainda que as palpadelas, ou seja, aqui existe uma diferença, gente, entre cristianismo e religião. Esse buscar as apalpadelas é o homem que busca Deus. Religião é o homem que busca Deus. Vem do religare, ligar o homem a Deus. Todo mundo busca Deus de uma forma, dentro dos seus limites. Os índios do Brasil buscavam Deus em algo que fosse superior a eles. As leis, os fenômenos naturais. Por quê? Por que o homem busca Deus? Porque nós temos um desejo infinito de viver feliz para sempre e nós não somos capazes de saciá-lo. Então a tendência nossa é de buscar algo que consiga saciar esse desejo. Esse algo tem que ser algo grande, bem superior a nós. Para os índios que não gostavam de estudar, né?
Ficava já comendo, come o que tem ali. Eles não tinham microscópio, nada para avaliar, nada. Então, o que para os índios eram grandes? O trovão, né? O sol. Então, eles faziam o quê? Deusificavam os fenômenos naturais, ok? Isso é religião. Eles estão buscando Deus às apalpadelas. É isso que Paulo está falando. Os hinduístas, eles têm também uma forma de buscar algo para saciar, e tem os deuses hindus. A irmã deve conhecer alguns. São vários, né? Tem um elefantinho lá, não sei qual que é aquele. E aí tenta buscar. Os gregos, que é a mitologia grega, com as histórias dos deuses, que contam a história da Terra, mas com um poder maior. Buda não é Deus. Buda é só um exemplo de ser humano. Então, é uma filosofia de vida, o budismo, que já existia antes do cristianismo. Certo? O islamismo nem tanto, o islamismo é depois. Mas existia, desde sempre, a busca de Deus pelo homem. Isso é religião. O cristianismo não é uma simples religião. O cristianismo é Deus que responde ao homem, entendeu? Por isso que o cristianismo, desde o início, não destrói as outras religiões. Dá sentido a essa busca. Se você for no Panteão, em Roma, que era um templo pagão romano, lá tem ainda todos os símbolos, o sol, o Deus Sol. Se vocês forem no jardim do Castel Gandolfo, que é a casa de veraneio do Papa, tem uma estátua de Netuno, de Urano, é Urano também? Tem lá, tem 2 deuses gregos. Uai, por que não destruiu? Porque a igreja, ela vai nas religiões e diz, essa busca, vai para o índio e fala, o sol, ou para os romanos, o sol hoje é Cristo. Tanto é que 25 de dezembro também é a data do Deus Sol. Ao invés de destruir, então é o que São Paulo diz, ao invés de ele chegar lá e jogar tudo no chão, ele fala de algo ali e dá sentido à busca de Deus por eles. Entende isso? Isso é cristianismo, não é uma simples religião. Porque tem gente que fala assim, como é que você crê no cristianismo se tinha religiões muito antes de Cristo? Sim, religião é a forma que o homem busca, mas não tem nenhuma religião em que Deus entra na história, em que Deus responde, só a nossa, que dá a cara para bater, porque nós falamos, nosso Cristo é Deus, nenhuma outra fala isso. Maomé não é Deus, nenhuma, só a nossa, né? Somos da raça do próprio Deus. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, movemos e existimos. Olha só, que Deus mantém a nossa existência. Vocês estão entendendo o que Paulo está fazendo? Né? Está criando uma ideia de um Deus totalmente alheio, acima de todos aqueles ali. Ele não está dizendo que não existe por enquanto. Ele está falando desse Deus. Sendo, portanto, a raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, trabalhados pela arte. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam. Pois ele estabeleceu um dia que irá julgar o mundo com justiça. Até do julgamento ele falou. Olha o que ele fez, né? Por meio do que o homem designou. Diante de todos, oferecendo a garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ele falou ressuscitar dos mortos, a maioria foi embora. Parece um fracasso? Parece, mas não é. Porque depois fala que alguns se converteram. Eles disseram, não, vamos te ouvir depois, esse negócio de ressurreição dos mortos. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Dionísio, uma mulher chamada Dâmaris, né? E depois ele deixou 2 santos. Se você faz um evento na igreja e vai pouca gente,
Mas se aquela pessoa que vai ali se converte e vira um santo, é fracasso? Um santo muda o mundo. Né? O importante é continuar. Mas olha que exemplo de ecumenismo perfeito de Paulo. Ele não mistura, ele não mexe com a sua fé. Ele simplesmente vai em doses homeopáticas, entrando com a verdade. Uma vez eu discuti com um muçulmano do Egito, em inglês, é difícil, né? Sobre a religião dele e a minha. Ele é muçulmano, era. Aí eu falei assim, vocês têm uma referência mundial? Não. Então quer dizer que o islamismo da África, lá do Egito, é diferente do islamismo lá do Iraque? É. Vocês não acham que tem que ter uma referência para ter uma universalidade? É. Vocês são poligâmicos? Sim, mas nós temos que tratar todo mundo igual. E se duas estiver grávida e a outra com febre? O que você faz? Então você vai colocar... E ele foi dócil. Não quis me matar, não brincando. Mas ele foi dócil. Então você vai caminhando, fazendo a pessoa dialogar sobre a sua fé. Então isso é ecumenismo. Mas é claro que para você dialogar, você tem que estudar. Para fazer ecumenismo, você tem que entender sua fé profundamente, porque senão eles vão te engolir. Igual o protestantismo. Vai falando um monte de tempo para você, se você não sabe nada, ou você briga, não fala de Nossa Senhora, vai embora daqui. Né? Isso não é diálogo. Não mexe na minha fé. Tem gente que fala assim, eu falo, não mexe. Não, vocês têm que aprender a dialogar. Senta aqui, fazer o cafezinho, deixa eu explicar para você. Né? Por que não é idolatria? E o Evangelho? O Evangelho, Jesus fala da missão do Espírito Santo. Jesus fez a ascensão ao céu e mandou o Espírito Santo, que é a missão da igreja. Hoje quem comanda a igreja é o Espírito Santo. É Ele. Por isso que para a Eucaristia eu falo, mandai vosso Espírito Santo. Né? Para todos os sacramentos, quem faz a presença de Cristo ser forte é o Espírito Santo. Quem faz o santo? O Espírito. Quem faz o mártir? O Espírito. Por isso que o santo e o mártir não vai contra Jesus. É claro, é um troféu de Jesus. É um troféu. O treinador de vôlei, quando ganha lá o time dele, ele não grita? Por quê? Porque quem treinou foi ele. Então ele também, quando você honra a seleção que ganhou, você está honrando o treinador. Ou não? Quando você honra um santo, você está honrando o Espírito Santo, que por sua vez aponta Cristo. Na verdade, gente, isso é tão óbvio, né? Tão óbvio. Tão óbvio. O problema é a lavagem cerebral que faz em outra igreja. A gente fica... né? Mas o fato é que agora é a obra do Espírito. E diz que ele não podia pôr tudo. Jesus não deixou a Bíblia escrita. Deixou o Espírito Santo. Por isso que a autoridade da igreja é o Espírito Santo. Santo Agostinho dizia, eu só acredito na Bíblia porque a igreja, com a autoridade do Espírito Santo, do magistério, diz, pode acreditar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não foi deixada diretamente de Jesus, foi inspirada depois. Existem vários livros do Evangelho, apócrifos, vários outros livros das cartas de São Paulo. Quem escolheu quais são os inspirados? A igreja, com a autoridade do Espírito. Bem, gente, infelizmente hoje não dá para falar 40 minutos, mas é isso aí. O Espírito da igreja, é isso que Jesus deixou. E é Ele que mantém. A plenitude da revelação foi revelada em Cristo, mas a igreja, ao longo da história, ela vai acolhendo, aprendendo mais sobre essa plenitude. E quem faz isso é o Espírito Santo. Então, gente, você que é linguarudo, quer ficar calado, pede o Espírito Santo. Você que é bravinho, quer ficar mansinho, pede o Espírito Santo. Você que é preguiçoso, quer trabalhar, é muito difícil, mas pede o Espírito Santo. Você que não gosta de rezar, quer rezar, pede o Espírito Santo. Você que não consegue perdoar, quer perdoar, pede o Espírito Santo. E assim por diante. E assim por diante. Você quer ser fiel até a morte? Fiel no casamento? Está pulando cerca mais que tudo aí?
Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada. Com Ele viramos santo. Quer um caminho mais curto? Fala com a esposa dele. E ela ainda gera outro Cristo em você. Que ela nos ajude. Assim seja.